esse é o Cores da Cris e o Bauer Malerai está aqui de novo no meu canal. Eu adoro essa pintura e vou trazer ele em muitas versões. E hoje ele vem no seu estilo mais clássico, né? O Bauer tradicional. Existem muitas modalidades, porque dependendo da época também em que o Bauer foi pintado, né, tradicionalmente na Alemanha, os estilos vão mudando um pouco. E o Bauer que eu vou mostrar hoje, ele é o tradicional e ele tem um lado um pouco mais decorativo. Até a própria peça que eu trouxe para exemplificar, né, que é essa caixinha aqui, ela tem essa pintura feita numa pátina de branco, né, sobre um fundo escuro, que é uma dica bacana se você tem um móvel na sua casa que já está pintado escuro e você quer dar uma cara nova para ele, e o resultado fica bem interessante, fica bem vibrante e colorido, como os riscos que eu escolhi nas peças que estão aqui hoje comigo na mesa. Então, para começar esse tipo de trabalho, né, partindo da ideia de que você vai ter uma peça nova, tá, uma peça de madeira ou MDF que está na cor natural, ou seja, crua, você vai primeiro escurecê-la. Se eventualmente você já tem uma peça pintada assim, escura, você só vai ter que tirar verniz ou cera com algum tipo de solvente para deixar ela sem nenhuma proteção, assim, sem nenhum acabamento que impeça a fixação da tinta, tá? Mas considerando que você vai ter uma peça crua, você vai escurecer, existem algumas opções de produtos que a gente pode usar. Existe o betume, que é o mais tradicional, mas o betume convencional, ele é à base de solvente, ele tem um cheiro mais forte, ele demora mais para secar. Então existem opções no mercado hoje, como o médio envelhecedor, que é uma tinta à base de água, acrílica também, e até o próprio betume à base de água, que é uma opção boa. Eu coloquei aqui o betume, o médio envelhecedor na cor betume, tá? Eu vou pegar um pincel largo, de pelos mais macios. Vou molhar com água, não é para diluir não, é só para ele ficar um pouco mais fluido, até porque aí ele fica mais econômico, você não precisa usar tanto, tá? A madeira aqui que eu tô trabalhando, ela já foi lixada. Então, olha só, eu vou simplesmente aplicar esse produto, eu nem vou aplicar na peça inteira, só vou aplicar aqui num pedaço para ficar de amostra. Você vai aplicar e vai retirar o excesso em seguida. É assim que a gente faz acabamento envelhecido. Se fosse o betume convencional, eu ia fazer exatamente do mesmo jeito, tá? A única coisa que muda é que é um outro produto feito com outro tipo de solvente. Assim que você aplicou, você pega um paninho de malha que não solte fiapos, ó, e tira o excesso. O quanto você vai tirar o excesso é uma questão da sua opção, quer dizer, você pode deixar mais escuro ou você pode deixar ele mais claro, tá? Em geral a gente tira o excesso, né, dessa forma, até ele vai ficar mais ou menos como esse quando secar. Tá? O médio envelhecedor, ele tem uma secagem assim de um dia para o outro, não demora tanto, o betume pode demorar até uma semana para secar. Então você vai aguardar a secagem. Essa parte aqui de baixo que eu trouxe já está naturalmente já está seca, né? Eu já tinha preparado antes. Para eu fazer essa pátina lixada, né, com a tinta branca, como eu vou fazer, eu vou primeiro aplicar um pouco de cera em pasta incolor, tá? A cera em pasta incolor, ela não deve ser aplicada numa quantidade muito grande, tá? E ela vai ser aplicada para evitar que a tinta fixe completamente na madeira. Então a função da cera aqui, ó, eu espalho com outro pedacinho de tecido limpo. A função aqui é justamente deixar a tinta, o fundo, né, ligeiramente protegido para receber a tinta. Eu vou fazer só um pedacinho aqui também, tá? Nesse passo a passo. Vou aguardar a secagem por mais ou menos uns 10 minutos, é o tempo que leva para a cera, vamos dizer, assentar na peça. E aí eu vou pegar uma tinta acrílica ou PVA, tá? Tanto faz, são dois tipos de tinta que a gente usa em trabalhos manuais, são solúveis em água. Essa aqui que eu estou trabalhando é uma acrílica. No caso a cor branca, porque fica uma pátina bem interessante do branco em cima do escuro. Vou pegar um outro pincel, molhar com água também ligeiramente, deixa eu tirar daqui só para, tá? Molha e dilui ligeiramente essa tinta, tá?
E aí você vai aplicar a tinta, eu vou passar nessa parte aqui que a cera já está seca. Você vai aplicar a tinta numa única direção e sem ficar pincelando muitas vezes, tá? Então você colocou, ó, uma camada só da tinta mais fluida, tá? Porque a tinta acrílica às vezes ela tem uma consistência mais espessa. O que a cera vai fazer aqui? Ela não vai impedir que você aplique a tinta, mas ela vai impedir que a tinta fixe totalmente em cima da base, porque agora a gente vai fazer a etapa seguinte, que é lixar. Então você tem que aguardar a secagem completamente, isso é importante, é sempre bom deixar secar de um dia para o outro, tá? Então deixa secar essa tinta aqui, ó, nessa parte de baixo ela já tá seca. Aí você pega uma lixa, tá? Lixa para madeira, normalmente eu uso essa que é 220, e aí você vai lixar desse jeito aqui também, numa única direção, tá? Evita ficar fazendo movimentos assim, porque aí vai ficar marcada, né, a forma como você lixar. Procura lixar nos sentidos do fio da madeira, dos veios da madeira, tá? E você vai perceber o seguinte, ó, a tinta branca vai sair com uma certa facilidade e vai ficar uma pátina bem bonita mesmo, ela fica riscada, né? Então fica bem interessante esse tipo de fundo pra gente pintar. O quanto você vai lixar também é muito de cada um. Você pode deixar, no caso essa peça aqui, ó, é um MDF e ele não tem então os veios da madeira. E eu lixei menos. Essa outra aqui, ó, é madeira também e eu lixei mais. Então você perceba que eu vejo mais o fundo, né, no caso, e menos a tinta branca. Aí é uma questão de opção de cada um. Feita essa etapa, você já tem uma peça preparada para receber a pintura do Bauer, e é isso que nós vamos fazer agora, né? Vem o passo a passo da pintura. Para fazer esse trabalho eu vou usar tintas acrílicas também, que são acrílicas foscas, né, decorativas, e são solúveis em água e são próprias para a técnica para o Bauer. Bom, para começar a pintura do motivo pelas folhas, você vai pegar o verde mais claro, né, com um pincel redondo, no caso um tamanho médio, pode ser o 3, e você vai preencher as folhas com essa cor. Depois de preencher as folhas com essa cor, você vai pegar a pontinha no verde mais escuro, o verde musgo, o mesmo pincel, e vai fazer uma pincelada lateral, né, de apenas um dos lados da folha para fazer a sombra. Algumas folhas no Bauer são vírgulas. Você vai usar o mesmo pincel, as duas cores no pincel, os dois tons de verde, primeiro o verde mais claro e na ponta o verde mais escuro, e vai fazer as vírgulas apoiando o pincel, né, e fazendo o movimento de apoiar, apertar e levantar levemente o pincel para formar a vírgula. As vírgulas no Bauer a gente faz em várias direções e variando. Às vezes a gente coloca o branco na ponta do pincel, às vezes a gente coloca uma cor mais escura, no caso das folhas e vírgulas aqui, sempre trabalhando com dois tons de verde e o branco para formar essas folhas. Depois, com o pincel liner número 0 e o verde mais escuro, você vai diluir levemente a tinta, né, com um pouquinho de água, e vai fazer a nervura das folhas e os filetes, os ramos, os galinhos que saem no arranjo, né? Esses detalhes vão complementar o motivo. Para pintar a flor central, você começa pegando com o pincel redondo número 5 a cor amarelo, a pontinha no branco, e vai fazer as 5 pétalas com essas duas cores, né? Faça uma pétala de cada vez, preenchendo cada pétala com 2 ou 3 movimentos do pincel. O miolo da flor ele vai ser pintado, preenchido com a cor vermelho. Então toda a parte central você pinta com o vermelho. Depois você vai pegar no mesmo pincel, um pouco na ponta, o laranja e vai fazer 3 pétalas na parte central da flor, na parte de baixo. Faça as 3 pétalas uma em seguida da outra, se necessário, pegue mais tinta no pincel. Pinte o miolo da flor no centro dela com um marrom, pincel redondo número 3, pinte o miolo de marrom.
Agora que as pétalas já estão pintadas de amarelo e mais secas, você vai fazer o contorno com o pincel liner e a cor vermelha. Dilua levemente a tinta com um pouquinho de água e contorne cada uma das pétalas, as 5 pétalas dessa flor. Com esse mesmo pincel e a mesma cor vermelho, faça os filetinhos que saem do centro das pétalas. São 5 filetinhos, um maior no centro e 2 menores de cada lado. Depois de contornar as pétalas com vermelho, pegue o pincel liner, tinta branca e faça as luzes na ponta das pétalas. De cada uma das pétalas, dê pequenas pinceladas com o pincel liner e branco, iluminando essas pétalas. Faça agora as bolinhas do miolo da flor usando uma ponteira no tamanho médio e a tinta branca. São 5 bolinhas no centro do miolinho da flor. Pegue novamente o pincel liner com a cor marrom e contorne o centro da flor, primeiro na parte superior e depois na parte inferior. E complemente essa flor com bolinhas em vermelho na parte de baixo, da parte central da flor, e fazendo as bolinhas do centro para cada um dos lados, elas vão diminuindo de tamanho. Para pintar a rosa vermelha, você vai começar preenchendo com o pincel número 5 e a cor vermelho as 4 pétalas laterais da flor e a parte central dela, sempre com esse vermelho. Depois de preencher toda a rosa com vermelho, pegue agora o vermelho no pincel, o mesmo pincel redondo, e a ponta no branco e faça as luzes das pétalas, das 4 pétalas que estão por fora da flor, uma de cada vez, e se necessário pegue mais tinta no pincel. Para escurecer a parte central dessa rosa, você vai pegar o marrom no pincel, que já tem o vermelho no fundo, e vai sombrear dos dois lados com essa cor marrom, primeiro de um lado e depois do outro. Pegue agora esse mesmo pincel que ainda tem o marrom, molhe no branco e faça as pinceladas de luzes do centro da flor. São 3 pinceladas, as 3 do mesmo lado, uma mais longa e 2 mais curtas. Aproveite o marrom que está no seu pincel e pinte o miolo da rosa, preencha o miolo com a cor marrom. Pegue agora um pincel redondo menor e faça as luzes do miolo da flor, primeiro de um lado e depois do outro, com a tinta branca. Complete com bolinhas em marrom na parte central da flor, embaixo do centro, ainda sobre as pétalas, com bolinhas feitas com a mesma ponteira e a tinta marrom. E complete a rosa com as bolinhas brancas no miolo marrom, usando uma ponteira e a ponta média com a tinta branca. Para pintar essas rosinhas de 2 pétalas, pegue o amarelo ouro primeiro no pincel, que ele é o mais claro, a ponta no amarelo ocre e pinte as 2 pétalas de baixo e a parte central principal da rosa. Repita a mesma pincelada, só que agora você vai pegar um pouco do laranja no pincel e vai dar uma leve sombreada nas pétalas e no centro da rosa também. Pinte o miolo da rosa com o pincel redondo número 3 e com a cor vermelha. Pegue o pincel redondo número 1 e a cor vermelho e faça as pinceladas laterais na parte superior da rosa. Com o pincel redondo número 1 e a cor marrom, pinte a lateral das pétalas, das 2 pétalas, como se fosse um contorno na parte externa de cada uma delas. Com o pincel número 1 e a cor marrom, faça o contorno, como se fosse as pinceladas de sombra do miolo com a cor marrom. Faça agora as bolinhas no centro dessa rosa com a ponteira menor e a tinta branca. 5 bolinhas no centro do miolo e depois várias bolinhas na parte central com branco também,
que elas vão diminuindo do centro para cada um dos lados. Para pintar o laço, comece preenchendo com uma mistura de amarelo claro com ocre. Preencha por etapas, um lado de cada vez, dando pinceladas sempre na direção que fique melhor para você. Pinte um lado do laço, depois o outro lado e as duas pontas que ficam embaixo. Com as mesmas cores no pincel, pinte agora a parte central do laço, formando essa bolinha que fica no centro. Pegue agora o amarelo no mesmo pincel redondo e a ponta no laranja para fazer a sombra do laço. Então, primeiro de um lado do laço, depois do outro e depois na ponta de baixo. Pegue agora o amarelo com um pouquinho de branco na ponta e dê as luzes no laço. Você não vai passar essa cor mais clara em todas as partes, você vai escolher a parte superior de um dos lados e inferior de outro para dar a pincelada mais clara. Com o laranja ainda misturado com o amarelo, faça a sombra na parte central do laço, em apenas um dos lados. Pegue agora o pincel liner número 1 ou número 0, a tinta branca, dilua levemente com um pouco de água e faça as luzes do laço na parte interna de um dos lados e externa do outro. Você vai alternando luzes e sombras para o laço ter movimento, como um laço de verdade. Pegue agora o marrom com o mesmo pincel liner e faça as sombras do mesmo jeito, em um dos lados na parte externa, no outro na parte interna, uma das pontas em cima, outra ponta embaixo. Assim você vai dando movimento para sua pintura. Faça a sombra também na parte central do laço com o marrom e finalize com uma pincelada com o branco no centro do laço. Bom, agora você já acompanhou o passo a passo do motivo, eu vou mostrar o arranjo todo, né? Quando a gente faz e posiciona, né, as flores e as folhas, o laço, os filetes, num arranjo só, como que eles ficam, porque no passo a passo você viu cada um dos elementos separados. E aí você pode adaptar essa técnica, né, esse estilo de pintura, com o risco, de acordo com a peça que você vai pintar. Então vocês viram aqui, tem várias sugestões que eu trouxe também, todas mais ou menos no mesmo estilo, que é um Bauer mais decorado, né? Um Bauer que tem bastante contornos, né? Como vocês podem ver aqui, vários filetes, bolinhas, né? Todos esses detalhes que saem. É um estilo de Bauer bem decorativo, assim, bem tradicional mesmo. Aqui, olha, uma flor muito parecida com essa que eu mostrei no passo a passo, mas igual nunca é, né? As peças são todas diferentes, cada uma tem as suas particularidades, e isso que é bacana nesse tipo de pintura. A partir do momento que você entende a lógica, né, de como fazer, você consegue criar seus próprios motivos a partir daquilo que é bem tradicional. Então, espero que vocês aproveitem mais uma aula de Bauer, tem muitas outras vindo por aí, porque eu realmente gosto de falar e de fazer esse tipo de pintura. E continuem acompanhando aqui no meu canal, né? Curtam o vídeo, inscrevam-se no meu canal, toda terça-feira tem vídeo novo para vocês aqui no Cores da Cris.